Olá, meus irmãos, aqui é o Pedrinho que está falando. Como é que você está aí na sua casa? A gente quer, de alguma maneira, trazer alegria por meio da música. Eu estou aqui com o Eduardo Castilho, nós somos aqui da Igreja Batista Regular Filadélfia. Se você está nos visitando pela primeira vez e não nos conhece, e nós queremos cantar alguns cânticos que nos agradam e agradam de alguma forma o coração de Deus. E esse cântico me lembra o texto de Salmos, de número 133. Diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E queríamos que você cantasse conosco, todos juntos, louvemos ao Senhor. Afinal de contas, nós podemos estar separados, mas unidos em Cristo Jesus. Cante conosco. Bem, irmãos, nós queremos cantar esta música que fala Aqui Estamos. E me lembrei do verso do Salmos 119, que diz assim, 119, verso 10 e 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Cante essa música em adoração ao nosso Deus. Juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção.
juntos pro ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos com a condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos com a condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Olá, meus irmãos, estamos aqui podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. O Toninho me escalou para fazer hoje a pregação com os irmãos e trazer a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Antônio Carlos. O meu nome, para quem não me conhece, eu sou Pedro Samuel. Estou ali, ajudando os jovens da nossa igreja, Igreja Batista Regular Filadélfia. E você, de alguma maneira, é convidado ou convidada a estar conosco quando retornarmos desse período tão difícil de pandemia, tá bom? Acompanhe os nossos vídeos, o nosso canal também e fica um pouquinho conosco que nós vamos, de alguma maneira, aproveitar esse tempo para meditar na palavra do Senhor. Eu quero trazer nessa noite, nesse tempo que nós podemos refletir a respeito daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, eu venho falar hoje sobre as respostas que nós temos de oração, não é? Eu e você temos, de alguma maneira, Deus responde às nossas orações. E quando Ele responde às nossas orações, como é que tem que ser a nossa reação, como tem que ser a nossa resposta. Então, o tema dessa noite que eu quero compartilhar com vocês é como respondemos a Deus quando Deus responde à nossa oração. Como nós respondemos diante dEle quando Ele responde à nossa oração. E muitas vezes passamos anos e anos orando, pedindo a Deus alguma coisa, e pela sua infinita misericórdia e graça, muitas vezes Deus é tão bondoso conosco que nos dá aquilo que pedimos, não porque merecemos, não porque temos algum valor diante de Deus no sentido de provocar em Deus um dar a nós, mas é porque de alguma maneira Deus
tem prazer em nos abençoar, tem prazer em responder às nossas orações. Mas a questão é quando Ele responde às nossas orações, o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta a Deus diante das orações respondidas que temos diante dEle? Então eu estou caminhando, a última mensagem que eu preguei na Filadélfia foi em 1 Samuel, e eu peço que você abra a sua Bíblia para compartilhar um texto da Palavra do Senhor. Em 1 Samuel, vou estar lendo na versão atualizada, eu creio que você tem aí na sua casa a versão atualizada, 1 Samuel capítulo 1. Eu já preguei do 1 até o verso 18 e hoje nós vamos seguir o texto do 19 ao 28 e nós vamos ver um pouco da história de Ana, como Ana respondeu a Deus através da resposta obtida por ter um filho. E antes disso, eu queria convidar você a orar, abaixar a sua cabeça e juntamente com a sua família, sentar um pouquinho com todo mundo, orar diante de Deus e nós vamos falar com Deus nesse momento, crendo que o Espírito Santo falará ao meu e ao seu coração enquanto nós estamos aqui nesse período difícil, mas nos comunicando, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos olhos e o nosso coração, abra o nosso coração para entendermos aquilo que precisamos melhorar e como respondemos quando o Senhor nos abençoa através do sim da oração. Ajuda a ter essa consciência de que nós não merecemos nada, mas apesar de nós, o Senhor nos abençoa. Obrigado por tudo, obrigado porque através da comunicação aqui, da internet, essa mensagem pode chegar no coração de muitas pessoas e eu peço que o Senhor de alguma maneira abra o coração dessas pessoas e transforme para que elas conheçam Jesus Cristo, o seu único e suficiente Salvador. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu queria convidar você, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 19 os versos 28. Só contextualizando, nós temos aqui inicialmente um homem casado, Eucana era casado com duas mulheres, a primeira mulher é a Ana e a segunda Penina. A Penina tinha filhos, mas a Ana não tinha filhos. E ao passo que eles sempre que eles iam adorar o Senhor, ali em Siló, era uma cidade onde o tabernáculo estava, havia uma rixa entre essa mulher, essa Penina, né? E Penina, de alguma maneira, ficava provocando Ana por conta de que Ana não tinha filhos. E isso a irritava, deixava triste, deixava chateada. As circunstâncias de Ana eram, então, ter que viver como uma mulher que não tem filhos numa sociedade difícil, numa sociedade onde a mulher tinha muito valor por conta dos filhos que conseguia ter e tudo mais. Nós podemos destacar como, por exemplo, as mulheres dos patriarcas, que também eram inférteis e de alguma maneira o Senhor instrumentalizou essa situação para que elas pudessem ter filhos. Então a circunstância de Ana é uma circunstância difícil. Ela não tem filho, ela se vê provocada pela sua rival, ela de alguma maneira quer trazer alegria para o seu marido, né? Porque o seu marido ainda não é pai dos filhos dela, né? não tem filhos com ele. E o Senhor, e ela vai até ao Senhor e vai ao templo do Senhor e se entrega com aquela oração, com aquela força, realmente deixar tudo ali na oração ao Senhor. E ela pede para o Senhor se no verso 13, né? Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios não se moviam, porém não se ouvia sua voz nenhuma. E aí, de alguma maneira, ele achou que ela estava embriagada, né? E ela, na verdade, não estava embriagada. O verso mais corretamente diz, verso 11, ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres e deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
perceba que ela faz um voto incrível. Deus, o Senhor me der um filho, eu vou cuidar dele, mas eu vou dedicar ele ao Senhor, de forma que a sua cabeça não passará navalha, e ela faz um voto de confiança a Deus. Eu queria ler dos versos 19 aos versos 28, para a gente ganhar tempo, e eu queria ler cada versículo e perceber que como que nós respondemos a Deus quando Deus responde a nossa oração. Como é que Ana respondeu a Deus quando Deus respondeu a oração dela? No verso 19, nós temos a informação seguinte: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando no devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Perceba que essa mulher era infértil e ela se derrama aos pés do Senhor ali no templo, e eles voltam para a casa deles. As casas deles eram em Ramá, cerca de 25 a 30 quilômetros de distância, e em Ramá o Eucana tem relação sexual com Ana, e Deus lembra de Ana. O interessante é que ainda ela não tinha filhos, mas o texto descreve para a gente que ela adorou perante o Senhor. Ela entregou a sua oração e, consequentemente, ela adora o Senhor ali. E depois ela tem relação sexual com seu marido e engravida. Isso mostra que Ana, quando deixou o seu coração, quando deixou tudo na oração, entregou a Deus diante do problema, diante da circunstância, ela estava dizendo: Deus, eu só tenho o Senhor, eu só adoro ao Senhor, eu só tenho um único recurso a recorrer ao Senhor, não há médico, não há nada que possa intervir se não for o Senhor, e eu vou adorá-lo, e eu vou adorá-lo por tudo que tu és, e tentar responder como é que nós respondemos diante de Deus quando Deus responde a nossa oração, é que mesmo se Deus não responder a nossa oração, a nossa resposta a Deus sempre é adoração. Mesmo se Deus não responde a nossa oração, nossa resposta a Deus tem que ser adoração. Talvez você pense em quantas vezes na sua vida você pediu para Deus fazer algo para você. Talvez você já passou por uma circunstância onde você foi acamado e teve que ficar um tempo no hospital, e talvez pensou que naquele momento as coisas não estão fazendo sentido para você, e talvez você pensasse assim: Deus, se o Senhor me tirar aqui dessa cama, eu vou adorá-lo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Ana já adorava, apesar dela não ter filhos. Isso mostra pra gente que nós não servimos a um Deus pelo que Ele nos dá, mas servimos a Deus por quem Ele é. E Ana fazia isso. Diferente de Ana, se você olhar no capítulo em Gênesis eu convido você, em Gênesis capítulo 30, olha que interessante, o foco do coração de Raquel, né? A Raquel é uma mulher que também tem a mesma dificuldade de Ana. Raquel não podia engravidar. E no capítulo 30, no verso 1, ela diz o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Ela estava dizendo: ô Jacó, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. Há uma diferença muito grande entre Raquel e Ana. Raquel entendia que o filho dela era o motivo da sua vida, e Ana entendia que o motivo da sua vida era o Senhor. Raquel chega ao ponto de dizer para Jacó que ela quer morrer, ela não quer viver mais, porque o sentido, o propósito da vida dela é ter filhos. Já Ana entendia que o propósito da vida dela é adorar o Senhor. E a gente vai ver um pouco isso na descrição. A gente vai perceber como Ana faz isso, como Ana vive para o Senhor. Ela não só dedica ao Senhor o filho, que possivelmente teria se Deus atendesse a sua oração, mas ela também faz tudo para que ela cumpra a sua palavra diante de Deus, porque ela jurou ao próprio Deus. O texto, vamos lá, voltamos para 1 Samuel, verso 20, olha o milagre acontecendo aqui. Ela concebeu
passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel tem a expressão, né, o nome do Senhor, né, e de alguma maneira ela coloca o nome de Samuel, que é o nome do Senhor, no menino, e o menino carrega consigo no próprio nome esse significado tão grande. Ela dá esse nome belo a ele e mostra que já isso é uma forma de adorar o Senhor. Você normalmente, quando vai escolher um nome para o seu filho ou para sua filha, talvez você pense em algumas referências, algumas pessoas, e aqui ela pensou exatamente no Senhor. Ela respondeu a Deus através da resposta que Deus deu a ela, que foi o filho, em adoração. E eu pergunto a vocês, quantos de nós respondemos a Deus quando Deus responde a nossa oração em adoração? Lembra, lá no Novo Testamento tem uma história muito interessante. Eu me lembrei essa semana em Lucas. Vá lá comigo, Lucas capítulo 17. Você tem, é pouco pregado esse texto, eu confesso, mas é um texto muito interessante dos 10 leprosos. E é muito interessante perceber ali a cura que Jesus faz naqueles homens, né? O texto do verso 11 até o verso 19 diz o seguinte: de caminho a Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhes gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Consegue imaginar Jesus longe e esses leprosos, pelo menos 10 ali, gritando para Jesus, talvez numa distância grande, né? E como se fosse uma distância talvez, né, atravessando a rua, alguma coisa assim. E olha que interessante que Jesus faz. Ao vê-los, verso 14 em Lucas 17, ao vê-los disse Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. O verso 15 nos dá o detalhe de que 10 foram, no verso 14, 10 foram curados e foram até o sacerdote se apresentar, porque era um ritual. Mas no verso 15 diz o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe que este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E o verso 18 diz: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Perceba aqui, é muito interessante que um homem volta para agradecer a Deus. De 10, um homem tem um coração grato a Deus. Não só tem um coração grato a Deus, mas como se prostra diante de Jesus. Não só como se prostra diante de Jesus, começa a adorar diante de Jesus. Começa a adorar o próprio Senhor. Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus fez. Comece a pensar na sua vida. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantas coisas que Deus te salvou? Tantos perrengues que você passou. Talvez dificuldades de doença, dificuldades com filhos, falta de emprego. E eu pergunto, como é que é a sua vida de adoração por tudo que Ele já fez? Uma vez alguém me disse: se Deus não fizesse nada por nós, só nos desse a salvação, ainda assim a gente deveria agradecer a Deus. Porque a salvação é um custo que nós não vamos conseguir pagar. A salvação em Cristo Jesus, nós que éramos inimigos da ira, ou melhor, filhos da ira, como diz Efésios capítulo 2, nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus, e Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus. Eu e você somos salvos porque Jesus veio a este mundo. De alguma maneira, o nosso coração precisa responder à resposta de Deus. E essa maneira é a adoração.
O texto continua e diz o seguinte: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor um sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondendo-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. O texto relata para a gente que há uma questão agora, porque o voto foi dela. Ela não tinha contado o voto para o seu marido até então, né? Porque ela falou com Deus em secreto, ela falou com Deus e o seu coração. E pensa como isso é tão difícil, porque algo pessoal precisa ser compartilhado, algo pessoal precisa ser verbalizado. E quando Deus responde à nossa oração, a nossa resposta diante de Deus tem que ser compartilhada. As pessoas precisam perceber a mudança que ocorre em nossas vidas. E aqui Eucana também é um homem do Senhor, porque ele respeitou o voto de Ana. Ele poderia ter dito: não, Ana, você não vai entregar o nosso filho para deixar lá em Siló, para que o sacerdote cuide dele. Você não vai apresentar o nosso filho ao Senhor e deixar ele lá. Não, Eucana entende tudo o que está acontecendo com Ana. Entende exatamente o que está acontecendo e diz a ela: não, faça você o que achar melhor. Então, todos os anos Eucana ia até Siló, e dessa vez ele não vai porque o filho tinha acabado de... ou melhor, ela não vai porque o filho tinha acabado de nascer, e provavelmente entre 2 ou 3 anos, até 3 anos provavelmente, ela ficou com o filho, até que ele se parou de... desmamou, para apresentar ao sacerdote. Eu penso que antes que Deus responda a nossa oração, será que a gente está preparado para poder receber de Deus as respostas de oração? Eu fico pensando em um jovem, talvez alguns jovens da nossa igreja, que peça a Deus uma namorada para poder pensar num trabalho, ou para poder casar, melhor dizendo, ou um trabalho em primeiro lugar, para depois pensar numa namorada, e ele ora pedindo um trabalho, e Deus dá aquele trabalho para ele. Mas o trabalho deveria ser uma parte, uma forma de adorar a Deus, uma forma de voltar-se para o Senhor, e o trabalho, na verdade, desvirtua aquele jovem que ama ao Senhor. Deus respondeu à oração, mas ele está agora usando o trabalho para outros fins que não é adoração. Está usando o trabalho para sua própria vontade, para gastar o dinheiro que ele tem, que recebe com seus próprios prazeres. No fundo, volta àquilo que Tiago fala no capítulo 4, de que Deus não responde algumas das nossas orações, mesmo que são orações singelas e com intenções boas, porque Deus sabe que de alguma maneira nós vamos nos afastar dele. E Deus dá este filho a essa mulher sabendo que ela não seria se afastar do Senhor. Ele não seria um ídolo no coração dessa mulher. Talvez quando Deus responde às nossas orações, a gente tem que se perguntar: Deus, como é que eu posso devolver tudo que eu tenho recebido do Senhor? E eu não estou falando de dinheiro, estou falando da minha vida, em resposta a tudo que o Senhor me fez. Por isso fica a pergunta, e o tema da mensagem é: como respondemos a Deus quando Deus responde às nossas orações? E ela responde de forma positiva. Primeiro com adoração, e agora ela responde com dedicação. Responder a Deus quando Deus responde às nossas orações envolve dedicação. Olha o que o texto vai dizer, versículo 24 em diante. Havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou-o na casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. O verso 24 diz que ela cumpriu o voto. Gente, ela poderia não ter cumprido o voto. Imagina essa mulher que não pôde ter filhos, e de repente ela vê dentro de si crescer uma criança maravilhosa. Ela pode sentir o chute da criança, ela pode sentir aquela sensação de euforia por ter uma pessoa dentro dela crescendo e se desenvolvendo. Quando essa criança nasce e a pega no peito para mamar, ela pode olhar para aquela criança e perceber o quanto ela ama aquela criança, mas ela tem o voto na sua mente.
Eu tenho que entregar essa criança para o Senhor. Eu prometi isso ao Senhor. E começa a imaginar na cabeça de Ana todas essas coisas. Talvez eu e você não faríamos isso. Talvez eu e você ofereceríamos alguma coisa ao Senhor por tudo que Ele fez, mas olha, Deus, eu falei da boca para fora, eu não posso, né, dar o meu filho, o meu único filho que eu tenho, para poder servir ao Senhor, para ficar longe de mim. Começa a imaginar o caminho dela até Siló, sabendo que ela vai deixar o menino ali e vai voltar para casa sem o menino. Não, o menino não era um motivo de adoração, como foi no caso de Raquel, que queria morrer porque o Jacó não dava um filho para ela, de maneira nenhuma. Ela entendia que tudo que ela recebeu do Senhor deveria viver com dedicação. Tudo isso importava na vida de Ana. E ela levou consigo um novilho, uma efa de farinha e um odre de vinho. Ou seja, essas são ofertas para o sacrifício, ofertas aqui de paz e ofertas de gratidão a Deus. Isso você vai olhar em Levítico, em Êxodo, que tem como é que você deve ofertar diante de Deus quando você recebe alguma coisa boa, que são as ofertas de ação de graça. E ela leva as ofertas. Não bastante, ela leva também o menino, né? O verso 25 diz o momento do sacrifício, né? Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E o verso 26, e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. E aí, talvez, não sei se o Eli tinha esquecido, o Eli é o sacerdote, e o Eli, no momento que a Ana estava orando alguns anos atrás, ele tinha achado que Ana estava bêbada, e Ana relembra essa situação. O sacerdote, você lembra de mim? Eu sou aquela mulher, e talvez você até achou que eu era bêbada, mas eu estava ali derramando o meu clamor diante de Deus, e o motivo daquele meu clamor é porque está aqui, olha este menino, Deus me deu este menino, e eu quero entregar esse menino para você, eu quero que você cuide desse menino. Ela diz exatamente, praticamente, versículo 26, meu Senhor, tão certo como vives, sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Aí o verso 27, por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Como respondemos a Deus quando Deus responde a nossa oração? Muitas vezes nós respondemos com sacrifício. Você muitas vezes vai ter que responder a Deus com sacrifício. Eu não estou dizendo para você dar o seu filho, não estou dizendo para você dar o seu dinheiro ao Senhor. O que eu estou dizendo é que você precisa se dar para o Senhor. Lembra lá em Lucas também, onde Jesus fala sobre o preço do discipulado, que aquele que quiser vir após mim, ele precisa negar a si mesmo e seguir a Jesus. Jesus disse isso de forma tão clara, tão cristalina, que aquele que quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A vida no Evangelho, quando Deus responde às nossas orações, nós precisamos, de alguma maneira, abrir mão de coisas a nosso Deus. Afinal de contas, nós não vamos passar a vida toda aqui. Em algum momento nós estaremos ou para o caixão, o nosso corpo estará indo para o caixão, ou Cristo pode voltar a qualquer momento. E tudo que temos pertence ao Senhor. Essa mulher faz isso de corpo e alma, ela sabe que aquele menino não pertence a ela. Aquele menino pertence ao Senhor. E esse voto de sacrifício mostra que ela precisa responder a Deus de forma em adoração ao Senhor. Quantos de nós é capaz de dizer assim: Deus, se o Senhor me desse um namorado, eu estava mais firme na igreja. Deus, se o Senhor me desse aquele trabalho e eu poderia ofertar na casa do Senhor. Deus, se o Senhor me desse isso, aquilo. E quando Deus dá, a gente simplesmente esquece de agradecer, de viver uma vida de sacrifício ao Senhor. Sacrifício aqui não é, por favor, não entenda como algo difícil, penoso, mas é algo que custa algo em nós. Algo que custa a nossa vida. Afinal de contas, gastar o final de semana onde você poderia estar indo viajar, curtir a família, e gastar um final de semana para adorar o Senhor em comunidade,
gastar um final de semana para você ter um tempo com o Senhor, com a sua família. Custa dizer não aos amigos que sempre te convidam para aquelas festas, porque de alguma maneira, como respondemos a Deus quando Deus responde a nossa oração, nós respondemos a Deus em adoração, nós respondemos a Deus em dedicação e nós respondemos a Deus em sacrifício. Se você quiser entender isso na sua vida, você precisa diariamente lembrar quem você era e o que Cristo fez por você naquela cruz. Cristo nos deu uma vida para que seja vivida debaixo do agrado dele. É interessante a definição de vida eterna que Jesus dá lá em João, que a vida eterna é a que te conheçam a ti como o Senhor. E o interessante é que nós vamos gastar a vida toda conhecendo ao Senhor. E conhecer o Senhor é negar a nós próprios. O verso 28 termina. Olha como termina o verso 28. Coloque seus olhos lá. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. A Ana não estava olhando para trás. Ai meu Deus, como eu vou entregar esse filho? Como eu vou fazer isso? Ai, não posso, eu não consigo. Não, Ana estava alegre, porque ela entrega ao Senhor e depois ela adora ao Senhor. Alguém poderia pensar, nossa, mas ela tinha um único filho e foi entregar ao Senhor e agora ela ficou sem filho. O interessante é que no capítulo 2, olha lá, no capítulo 2, nós temos no verso 20 e 21. Eli pensou a mesma coisa que eu e você pensaríamos, né? Eli, verso 20. Eli abençoava a Eucana e sua mulher. Desculpa, eu me perdi aqui. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor lhe dê filhos desta mulher no lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você consegue perceber que é possível a gente amar a Deus, mais a Deus, e não as coisas que Ele nos dá. E é possível que ainda assim Deus nos abençoe. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que tudo vai acontecer perfeitamente na sua vida. Neste caso aqui, é um caso pontual, e a gente está tirando princípios da vida de Ana para as nossas vidas, é que Deus respondeu positivamente na vida de Ana. Deus respondeu a Ana. Deus foi misericordioso com ela e respondeu. E muitas vezes Deus não responde às nossas orações. Mas a nossa resposta diante de Deus tem que ser sempre em adoração, em dedicação, em sacrifício. Então, nós estamos falando de um caso onde Deus responde a nossa oração, mas podemos lembrar também que o apóstolo Paulo pediu por 3 vezes para que tirasse o espinho da carne. E ainda você vê o apóstolo Paulo adorando ao Senhor, se dedicando ao Senhor e tendo uma vida de sacrifício ao Senhor. Uma vida que ele até diz que ele traz no corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, você precisa aprender a responder ao Senhor. Vocês precisam entender que nós estamos de passagem aqui nesse mundo. Eu e você precisamos entender isso. Nada é permanente, nada do que temos é permanente. Nada do que fazemos é permanente. Mas os nossos títulos, os nossos cursos, se você fala 3 ou 4 idiomas, ótimo, louvado seja Deus. Se você tem 3, desculpe, passou um carro aqui. Se você tem 3 ou 4 carros na garagem, ou se você tem 2 ou 3 propriedades, lembre-se, tudo isso que você tem não é nada comparado ao fato de você adorar a Deus, se dedicar a Deus e ter uma vida de sacrifício ao Senhor. Lembre-se que nada disso você vai levar. Os filhos que você tem, você não poderá apresentá-los diante do Senhor quando estiver no céu. O marido que você tem, a esposa que você tem, o pai ou a mãe que você tem, você não poderá apresentá-lo diante de Deus. Quando você estiver diante de Deus, é você e Deus. Então lembre-se que, como respondemos a Deus quando Deus responde a nossa oração? Nós respondemos a Deus com adoração, com dedicação e com sacrifício.
que você não se esqueça disso. Essa mulher ainda teve um bônus ainda de ter mais 5 filhos que Deus deu a ela. 5 filhos a mais. Enquanto isso, Samuel foi instrumentalizado diante de Deus para trazer o rei, o ungido do Senhor, que depois será Davi lá na frente. E Samuel, nós temos um livro com o nome dele. Um livro que registra exatamente todas essas coisas. Porque dentro da estrutura aqui, esse livro é tão importante porque mostra que lá na frente Jesus, que é a raiz de Davi, vai nascer, é o ungido prometido que vai nascer, é o rei que não foi que o Davi errou de ser o rei perfeito, mas o rei verdadeiro vai surgir, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso tem a ver com Jesus, tudo isso tem a ver com o reino de Deus, tudo isso tem a ver com a glória do Senhor. Então, nessa semana, como é que você responde a Deus quando Deus responde a sua oração? Lembre-se, responda através da adoração, responda através da dedicação, responda através do sacrifício, porque isso resulta em glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus por você compartilhar desse tempo comigo, de você me dar a sua atenção, e que Deus fale poderosamente ao seu coração, que Deus de alguma maneira use essa mensagem para transformar o seu coração e para que você tenha um tempo com Ele nessa semana agradável, pensando em tantas coisas boas que Deus já te deu e que Deus já te proporcionou. Vamos orar? Convido você a orar comigo, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, nós somos gratos porque o Senhor é bom em todo momento. E nós somos gratos porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu ir ao nosso encontro e enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Mesmo sendo nós ainda pecadores, e nós temos a vida eterna, nós temos a redenção dos nossos pecados, não pelos nossos méritos, não pelo que nós pedimos, mas simplesmente porque o Senhor decidiu fazer isso. O Senhor decidiu ser misericordioso, o Senhor decidiu ser amoroso conosco. E Deus, obrigado, que a gente aprenda a responder diante de tudo que o Senhor nos deu. Que a gente aprenda a responder em adoração, em dedicação, em sacrifício ao Teu santo nome, Pai. Que a gente aprenda a responder isso. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fica ligado no nosso canal, canal da nossa igreja. Sempre temos vídeos e temos cultos. E teremos novidades aí daqui a algumas semanas, EBD e coisa desse tipo. Enfim, curta o nosso canal. Deus abençoe você, uma ótima semana.